Boa tarde, queridos irmãos. Que Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, estejam presentes entre nós, que nos abençoe com a sua paz tão necessária para que possamos aprender a nos tornarmos mais suaves, mais doces, amenizando assim as agruras da nossa existência. Que possamos estar bem conosco para alcançarmos a sabedoria tão necessária ao nosso viver. E hoje, encerrando o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu vou falar sobre o item 7, a paciência. Paciência é uma virtude básica, muito desafiante, difícil de se adquirir, mas fundamental para a nossa vida. E nós devemos nos esforçar para desenvolvê-la, porque é através do esforço e da prática que conseguiremos conquistá-la. O nome paciência já revela que ela é a ciência da paz, e a paz é condição essencial para obtermos sucesso na nossa vida. Por isso, não se pode construir nenhuma outra virtude sem o auxílio da paciência, porque é ela que nos dá o ensejo, a oportunidade de, no nosso dia a dia, de, no nosso esforço cotidiano, ir aos poucos construindo as demais virtudes. Muitas vezes nós nos exasperamos, ofendemos, falamos palavras pesadas, duras, que nos levam mais tarde ao arrependimento, porque percebemos que os frutos dos nossos destemperos são prejudiciais à nossa paz, à nossa tranquilidade e à nossa convivência com os outros. Então, muitas vezes nós procuramos nos justificar com aquela famosa frase: perdi a paciência. Mas ninguém pode perder aquilo que não tem. Por outro lado, nenhuma conquista do espírito pode ser perdida quando já foi conquistada, porque são frutos do esforço, da vigilância, da atenção e da obstinação. Emmanuel, no capítulo 18 do livro Pão Nosso, nos diz que o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre, mas que todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, num instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, é importante destacar que as virtudes não são concessões divinas, um dom ou uma graça fornecida por Deus. As aquisições de virtudes são conquistas individuais e são alcançadas por meio de provações e aprendizados construtivos em sucessivas experiências vividas. Sabemos que adquirir uma virtude não é algo que podemos conquistar de um dia para o outro. Essa aquisição exige esforço próprio, persistência, coragem, firmeza de propósitos. Na maioria das vezes, precisamos de alguma maneira achar que perdemos a paciência para depois encontrá-la. Ou seja, precisamos nos desequilibrar para notar que tal atitude é incorreta e indevida. E é através dessas situações da vida e do contato com os outros que podemos e devemos exercitá-la. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 19, encontramos as seguintes palavras de Jesus: na vossa paciência ganharei as vossas almas. Por essas palavras de Jesus, podemos comparar a paciência a uma moeda de troca na qual devemos comprar as demais virtudes. Mas essa moeda devemos adquirir por nós mesmos, tomando as rédeas do nosso destino através do desenvolvimento consciente da nossa iluminação espiritual. A paciência é recurso que se treina com insistência
para dar continuidade a qualquer empreendimento. E assim, esperamos que os outros fatores que independem da pessoa contribuam para os resultados que se espera alcançar. A aquisição de um valor moral nos leva à conquista de um outro, até que o indivíduo se transforme em uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, no capítulo 5, nos diz que a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Então, nós precisamos enxergar as atividades da nossa vida como processos, porque nos tornamos imediatistas, queremos tudo para agora. Nós precisamos acompanhar os processos da nossa vida sem achar que tudo acontece como na internet. Você clica e já acontece. Estamos acostumados com um mundo onde tudo flui muito rapidamente. Esquecemos que os processos possuem as suas fases: a implementação, o crescimento e a finalização. Atualmente, estamos acostumados a comprar algo de uma maneira muito rápida. Você compra e logo sua mercadoria chega em casa. Dessa maneira, temos uma tendência a transportar essa visão para o mundo espiritual também, achando que as virtudes chegarão em nossa vida e farão o efeito de uma maneira tão rápida e com essa mesma velocidade. Não podemos achar que no campo do espírito as nossas conquistas terão essa mesma velocidade. Quando percebemos que não é assim que acontece, nos frustramos e muitas vezes chegamos a desistir do processo de desenvolvimento dessas virtudes. É importante lembrarmos que Jesus sempre utilizava símbolos da natureza para representar o seu reino. E a natureza é o exemplo vivo da paciência constante em nossa vida. O sol, por exemplo, nasce no horário e tempo certo. Ele não irá nascer de madrugada porque nós queremos. Tudo na natureza tem o seu tempo, o seu momento exato. A natureza não dá saltos, não há antecipação. Ela caminha passo a passo e nada acontece antes da hora. Pode até haver antecipação, mas geralmente é causada pela influência humana. É imperativo sabermos que todo processo demanda tempo e paciência. Só veremos resultados práticos se perseverarmos no caminho da nossa transformação, apesar das lutas que haveremos de encontrar. Se analisarmos a palavra grega que derivou a palavra paciência no português, ela também é traduzida em algumas versões como perseverança, estabelecendo assim um vínculo entre essas duas virtudes, nos passando a informação de são como virtudes irmãs gêmeas, uma não existe sem a outra. Isso é bastante interessante porque muitas vezes consideramos a paciência como uma virtude meramente passiva. Achamos que ser paciente é simplesmente saber esperar. Mas sabendo que ela também significa perseverança, isto é, temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e então esperar, entenderemos que aquilo que está além do nosso alcance pertence a Deus no tempo devido. Emmanuel nos diz que paciência é obstinação pacífica naquilo que nos propomos a realizar. É uma obstinação, ou seja, é quando fazemos tudo o que está ao nosso alcance para atingir o nosso objetivo, porém de maneira pacífica, sem ansiedade, sem agressividade, sem pressa. Perder a paciência, como costumamos a dizer, só nos leva ao desespero, ao descontrole e a perder a esperança. Nós temos aqui uma pequenina história que eu vou contar de um homem que estava desempregado e, devido à sua idade, não conseguia emprego. Há dias não fazia uma refeição decente. O desânimo foi tomando conta da sua vontade e ele apenas perambulava pelas ruas sozinho e sem destino. Seguia de cabeça baixa em um dado trecho do caminho e chegou no chão uma cédula. Correu em direção ao papel
e viu que se tratava realmente de dinheiro. Antes de recolhê-lo, olhou para os lados para verificar se ninguém reclamava a sua posse. Como não havia ninguém com ares de ter perdido alguma coisa, pensou: é bom demais para ser verdade. A quantia não era expressiva, mas servia para lhe amenizar a fome naquele dia. Quase num sobressalto, ajuntou a nota, desamassando-a. Porém, que decepção! Era apenas a metade da cédula. Irritado, rasgou em pedacinhos o pedaço de papel, jogando-o no bueiro. Continuou a sua caminhada, esbravejando em pensamento. Contudo, alguns metros adiante, para sua surpresa, encontrou a mesma nota. Era a metade da primeira. Podemos verificar nessa pequena história o quanto a impaciência, a precipitação, a irritabilidade, o descontrole são desastres e consequências imprevisíveis. Aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva, serenamente restabelece a normalidade de uma situação para prosseguir caminhando rumo ao bem. A impaciência é extremamente desnecessária. A paciência, por sua vez, pressupõe confiança. Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização eterna no mundo da própria alma. É importante nos conscientizarmos de que a vida não é um mar de rosas. Se assim o fosse, como iríamos aprender? A vida é feita de desafios, de combate, de lutas e de dores. Mas todo aquele que passa por um processo de dor é porque possui condições de enfrentá-la. Às vezes, achamos que a dor é algo ruim, mas é apenas um obstáculo que precisamos enfrentar para o nosso crescimento. Na maioria das vezes, nós vemos esses contratempos, essas dificuldades, os sofrimentos como punições, mas a dor não é ruim. Ruim é a nossa postura perante a dor. A dor é uma bênção porque nos desafia, nos faz agir, nos faz movimentar, nos impulsiona a alcançar o nosso crescimento espiritual. Ao invés de maldizermos a dor, devemos bendizê-la. E isso não quer dizer que sejamos masoquistas, que queremos nos vitimar ou sofrer. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Precisamos passar pela dor com dignidade. Se refletirmos sobre a nossa vida, veremos que ela nos oferta muito mais coisas boas do que ruins, muito mais facilidades do que dificuldades, muito mais alegrias do que tristezas, muito mais soluções do que problemas, muito mais bem do que mal. Quando encararmos as dificuldades da nossa existência com otimismo, disposição e entusiasmo, deixaremos Deus se manifestar de dentro de nós para irradiar na nossa postura, na nossa atitude, no nosso olhar, no nosso sorriso, e então tudo ficará mais fácil, porque estaremos alinhados com a providência divina, estaremos fazendo o que divinamente deve ser feito. Nós sofremos, sentimos os pesos das dificuldades quando ficamos rebeldes, amargurados e revoltados. Por isso, a recomendação de olharmos para o alto e buscarmos a paz e a paciência. Isso torna o fardo mais leve, parecendo menos pesado. A arte de saber esperar, de ser paciente, pode trazer a solução para os nossos problemas. E essa solução encontra-se dentro de cada um de nós. Eu trouxe um trecho da música
do cantor Lenine, chamada Paciência, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre a velocidade dessa vida moderna e a necessidade de cultivarmos a paciência diante de um mundo que constantemente nos exige urgência. Ela nos diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, a loucura finge que isso tudo é normal e eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Precisamos ter uma visão mais otimista, mais esperançosa, mais de paz, para que possamos, com paciência, dar um passo de cada vez e empreender nosso processo evolutivo. É necessário adquirir a paciência como a virtude que nos impulsionará ao progresso moral e espiritual, independentemente das situações conflitantes que a vida nos apresentar. Emmanuel nos diz que aquele que conquistou a paciência conquistou a si mesmo. Por fim, compreendamos o amor de Deus por nós em nossa vida, sabendo que a paciência é um ingrediente indispensável, é a grande oportunidade de sermos merecedores desse mundo de regeneração. Tenhamos a certeza de que Deus está sempre conosco. Nós é que precisamos estar com eles. Obrigado e uma boa reunião a todos.